sobre compressão, a teoria e as premissas técnicas que são preconizadas então pela norma NBR 8800. Primeiramente, então, o que é então o elemento de aço submetido à compressão? Nada mais é do que um esforço axial, esse esforço normal que age ao longo da barra, sendo ele, então, por meio da resistência dos materiais, a tensão imposta nesse elemento com relação à solicitação do esforço normal, dividido pela área da seção transversal, como nós já vimos anteriormente aí, quando tratávamos de tração no elemento aí submetido ao esforço axial. Então, é uma força normal resistente de cálculo, porque aquela premissa básica de projeto de engenharia, que é o NRD, o esforço normal resistente de cálculo, ele tem que ser igual ou maior do que o N solicitante de cálculo. E, obviamente, que essa tensão que o material, então, necessita ter de resistência, por exemplo, é a tensão de escoamento do aço. E o AG, por óbvio, né, é a área da seção bruta da seção, pois partimos da resistência dos materiais, do esforço axial, que é tensão igual ao carregamento, né, a força normal, dividido, então, pela área. Nesse caso, então, a área do perfil transversal. Bom, mas ainda, como tratamos não puramente de uma forma analítica de resistência dos materiais, estamos tratando do material aço em termos de dimensionamento, nós então consideramos esse coeficiente de minoração γ1. Por que γ1? Porque é o coeficiente preconizado por norma e utilizado em termos nacionais com relação àquela tensão de escoamento do aço, ou seja, o FY. Então, γ1, escoamento do aço, é, por norma, o valor de 1,1. Então, nesse caso, então, nós temos uma minoração daquele NRD teórico devido, então, a características de obtenção e com relação ao material que se tem a ser utilizado na parte, então, da estrutura, né? Bom, mas agora, analisando a estrutura e não somente a resistência dos materiais, imaginamos o seguinte: como as estruturas de aço e de madeira são estruturas esbeltas, ou seja, dependendo da magnitude de carregamento, elas tendem a ter uma deformação, uma excentricidade, nada mais é do que dependente esse dimensionamento também do comprimento da peça. Por quê? Porque imaginamos o seguinte, uma condição de que a peça é muito curta e uma outra condição que a peça é muito maior. Quando eu coloco o mesmo carregamento na peça curta ou na peça longa, o comportamento estrutural é diferente. Por quê? Porque o esforço axial ele tem uma relação também com a instabilidade que pode ocorrer neste elemento estrutural. Como mais ou menos, como a gente pegar uma régua de 1 centímetro e fazer o esforço de compressão e pegar uma régua de 30 centímetros e fazer o esforço aqui de compressão. A régua com o L maior tende a arcar muito mais fácil e ter uma resistência diminuída com relação à régua menor. Ou seja, a régua menos esbelta terá uma resistência maior à compressão do que uma régua maior, pois ela então terá um fenômeno então de uma deformação, que é uma parte de instabilidade, ou seja, a flambagem deste elemento. Então, entendendo mais ou menos a esbeltez, que é uma relação entre o comprimento e a geometria transversal, ou o raio de giração, que é um parâmetro geométrico dessa seção transversal, por exemplo, ela vai nos balizar com relação, então, ao fenômeno de flambagem deste material. E aí, nós vamos fazer uma divisão, uma classificação das estruturas da peça em barras curtas e barras longas. Ou seja, quando nós temos aqui uma esbeltez crítica e nós temos valor de esbeltez menor do que aquele crítico, nós temos barras curtas.
Ou seja, o escoamento, a ruptura da seção, né, pelos esforços de compressão, se dá aí pelo escoamento da seção transversal. Quando temos barras longas, quer dizer que o índice de esbeltez é maior que aquele crítico de flambagem, então o σp aqui é a flambagem crítica. Quando nós temos valor maior, nós temos então a flambagem global da barra. Então, para ficar mais fácil de memorizar, é como se tivesse uma régua e a gente faz um movimento aqui de compressão. E a régua, então, terá essa flambagem, que nada mais é do que aquele deslocamento, aquela flecha gerada pela ação de compressão axial. Como mostrado aqui. Ou seja, o NRD, o esforço normal resistente de cálculo, ele será a função do comprimento da barra e dependendo do meu NCR, que é o meu esforço normal crítico, e que esforço é esse? A partir de um valor NCR maior, por exemplo, valor maior que NCR, nós temos então a formação então dessa flecha, desse deslocamento do elemento. Pois assim, o elemento tendo um deslocamento perpendicular, quer dizer que nós temos a formação de um braço de alavanca. E quando temos um esforço com uma excentricidade perpendicular, estamos falando então de um momento fletor. Nesse caso, um momento de segunda ordem. E por que segunda ordem? Porque ele não é iniciado, mas sim, dependendo do tipo de magnitude ou do ponto que eu tenho o meu esforço, aí eu gero então esse momento fletor. E pela resistência dos materiais, o momento, então, né, a tensão relacionada ao momento fletor é o esforço de momento vezes o C, que é a distância do centroide até aonde eu quero obter a distância, que, por óbvio, no meu maior valor, é aqui o meu valor de maior distância, né, perpendicular, ou seja, do centroide, o meu valor mais afastado do centroide. Obviamente que, tratando de estrutura de engenharia, esse valor, né, é aquele mais afastado do centroide, ou seja, mais no bordo do elemento, dividido então pelo meu momento de inércia da minha peça. Bom, então já entendemos que aquela minha tensão que eu necessito de resistência, né, ela tem que suportar tanto a solicitação do esforço normal, que é o N dividido por A, mais aquela parcela de momento fletor. Como, em termos de dimensionamento, nós não tratamos diretamente com a tensão a ser obtida, mas o que a gente necessita é verificar qual é o esforço resistente de cálculo. Então, é óbvio que essa tensão que a gente considera aqui nada mais é do que a tensão de escoamento do material. E nós ficamos, então, em função aqui do NRD, por exemplo. Então, em termos de dimensionamento, nas equações que derivam, então, que partem da resistência dos materiais, o que nos interessa é verificar qual é a resistência que nós temos na peça, e não a tensão que nós temos de resistência também, porque a tensão ela nada mais é do que a tensão de escoamento do aço nesse caso. Então, nós temos, para atendimento, então, dessa premissa de projeto, que o NRD, o esforço normal resistente de cálculo, tem que ser menor que FI, tensão de escoamento, vezes AG, que é a área da seção transversal, dividido pelo gama A1. Porém, nós ainda temos uma outra parcela de momento que pode também influenciar na instabilidade ou na parte de flambagem do meu elemento de aço. Mas como assim? Quer dizer que na minha condição analítica, na minha condição perfeita, aonde a minha barra ela é exatamente linear, sem nenhum tipo de deformação, isso é uma condição que na vida real, na prática, não é atendida de forma plena. Por mais que tenhamos um controle tecnológico, um processo industrial para a fabricação dos perfis de aço, mesmo assim, nós temos imperfeições nessa superfície. Ou seja,
aquela condição analítica que eu tenho aqui, um elemento vertical por completo, ela não se verifica. E eu tenho, então, um certo grau de excentricidade, de deslocamento desse meu elemento estrutural. Então, nós temos também, da mesma forma, o valor de N vezes a excentricidade, pois nós temos esforços de momento, então, também atuando por causa dessas imperfeições na fabricação dos elementos de aço. Então, num global, entendendo que a gente precisa, naquela premissa do NRD ser maior ou igual ao NSD, resistência de cálculo maior ou igual que solicitante de cálculo, nós temos como equação primária, que nos baliza o raciocínio, essa de que o meu valor de AG, a minha área, né, dividido pelo γ1, que é um coeficiente de minoração com relação à tensão de escoamento do aço, né, o escoamento do aço. Então, nós temos aqui o FY, menos as duas parcelas de momento que agem em conjunto com o esforço normal, só que fazem uma minoração, e por isso essas parcelas estão diminuindo FY, pois tanto o momento de primeira ordem das imperfeições das barras, quanto o momento de segunda ordem, aquele que quando eu tenho um deslocamento da barra pela minha tensão de compressão, pela minha solicitação, pela minha ação de compressão, essas duas parcelas minoram, então, aquela minha relação de resistência dos materiais plena, que era o AG vezes FY dividido por γA1. Bom, então entendemos que, no final desse raciocínio, nós temos, por norma, a composição de duas variáveis, que é o que, a letra grega que é essa mostrada aqui embaixo, semelhante com x itálico, por exemplo, e a variável Q também. O que tem a ver com a perda de estabilidade da barra e as imperfeições que ela tem. Ou seja, aquele momento de primeira ordem. E nada mais é do que um fator de redução associado à resistência à compressão. Então, quer dizer que quando eu trato a tração, eu não tenho esse tipo de fator de redução. E temos o outro fator, então, o outro parâmetro, a outra variável Q, que é a perda da estabilidade dos componentes que compõem o perfil, que é uma flambagem local. Como assim flambagem local? Nós estávamos tratando até agora, na composição de Qi, da flambagem global. Por quê? Porque a minha peça estava ao longo dela, ou tendo imperfeições pelo próprio processo construtivo, ou devido à magnitude que eu tenho de compressão, a minha barra então tende a ter uma instabilidade, essa então de forma global, ao longo do meu elemento. Porém, nós temos uma segunda condição de instabilidade, que é a flambagem local. Como assim? Quer dizer que o meu elemento ele pode flambar ao longo dele, mas também pode flambar localmente. Imagine um perfil I, onde ele é composto, então, de mesa e também de alma, quer dizer que eu posso flambar tanto ele ao longo do comprimento, tanto quanto, que é o parâmetro Q, então, aqui, pode flambar ou deformar somente o elemento do perfil I horizontal ou o vertical. Bom, se não ficou muito claro, a gente vai, a partir de agora, aprofundar um pouco esses parâmetros Qi e Q, e vai ser, então, possivelmente mais tranquilo de se entender o que eles representam na física e também na engenharia. E no próximo vídeo, na aplicação de cálculo também. Bom, então a curva de flambagem, que é aquela curva que me baliza se a minha estrutura está trabalhando em um regime elástico ou num regime inelástico, ou seja, dependendo do meu parâmetro de flambagem, eu terei algum tipo de deformação, e essa deformação, então, vai me balizar, vai me levar para trabalhar num regime inelástico, com deformações, então, controladas ou um pouco mais excedentes. Mas já vamos ver também isso nos próximos vídeos. Bom, então a curva de flambagem, que nada mais é do que o Qi, um fator de minoração, conforme visto anteriormente, né, que varia de 0 a 1,
Então, quer dizer que o meu parâmetro, a minha variável que ela vai ser função do meu lambda aqui, 0. Ou seja, a minha esbeltez reduzida do meu perfil. E como se calcula essa esbeltez reduzida, por exemplo? Ela é função da minha carga crítica de flambagem da barra. Ou seja, dependendo do índice de esbeltez e da magnitude que eu tenho de carregamento, eu vou trabalhar ou num regime inelástico ou num regime elástico, por exemplo. Então, partimos, como estamos falando de flexão e pela resistência dos materiais, a tensão na flexão é π2 EI dividido por L2, π ao quadrado vezes EI, que é rigidez, dividido por L2 ao quadrado, né? Isso nada mais é do que fazendo em termos de dimensionamento, com variáveis que são mais adequadas de obtenção e também de aplicação, a gente tem que o esforço normal nada mais é do que a tensão crítica vezes a área da minha seção transversal. Isso quer dizer que, colocando na equação e deixando em função da minha tensão crítica, eu tenho aqui uma composição de I dividido por AG, ou seja, inércia dividido por área. Isso, na parte de resistência dos materiais e também na parte de estruturas, tanto quanto de aço também, né, é a composição do R quadrado. E o que é o R quadrado? É o raio de giração, um parâmetro geométrico que é obtido por aquelas tabelas que se tem de perfis de aço, por exemplo. Então, o raio de giração eu já consigo aqui também obter pela questão geométrica do tipo de perfil que estamos utilizando. Então, em vez de considerar o momento de inércia e a área, eu já coloco a parcela, então, em R ao quadrado. E aí, por fim, então, colocando a equação da minha tensão crítica, eu tenho o Lzão aqui dividido por Rzinho, sendo que L dividido por R nada mais é do que o meu índice de esbeltez da minha peça. Então, aqui eu tenho meu índice de esbeltez e ele é função, então, do modo de elasticidade e também da carga crítica da minha barra, né? Ou seja, aquela carga a partir da qual eu vou começar a ter a flambagem deste elemento estrutural. Então, para isso, nós temos o índice de esbeltez reduzido. E, por norma, então, é a raiz de Q vezes AG vezes FY dividido por NE. Esse com relação ao índice de esbeltez reduzido e ao índice de esbeltez também aqui a equação abaixo. Notem que nós temos ambas, né, ou a derivação de uma para a outra, função aqui também do esforço normal aqui, né? Porém, se vamos tratar da peça tendo deformações e deslocamentos, né, perpendiculares ao longo de todo o elemento, eu posso ter tanto um deslocamento em sentido do eixo Y, quanto de um eixo X, tanto quanto a torção dessa barra, ou seja, ao longo do eixo Z. Isso quer dizer que a minha composição de NE, eu vou ter que considerar a menor entre Z, Y e X. Ou seja, os eixos, então, que eu tenho ao longo, né, da disposição desse meu elemento. Para isso, percebam que a gente tem a composição de NE, X, Y e Z. X e Y ao longo de X e Y, percebam que as equações são semelhantes e o que vai balizar qual é o meu sentido, qual é o meu eixo crítico, será aquele de menor inércia. Porque percebam que eu tenho aqui as variáveis YX, inércia em X e inércia em Y no denominador aqui, né? Na parte de cima aqui da fração, né? Então, aqui vai nos condicionar qual é o menor NEX ou NEY. Porém, nós também temos a parcela de NEZ, que então nada mais é do que, ao invés de eu ter uma deformação ao longo de X ou ao longo de Y, por exemplo, eu tenho uma torção da minha barra, ou seja, uma variação com relação ao eixo Z.
E aí percebam que a equação é um pouco mais complexa e nós temos algumas outras variáveis no meio, que é um tal de G, um tal de J, um tal de CW e um tal de R0. O KZ e o LZ vão ser tabelados também, parâmetros aqui geométricos de resistência dos materiais, e eles vão estar, então, disponíveis aí em tabelas de referência. Como, por exemplo, esta aqui. Ou seja, o KX e o KY, nesses casos, eles são considerados dependendo da condição de contorno do meu elemento submetido à compressão. Tá, mas como assim? Quer dizer que dependendo das extremidades, se elas estão as duas engastadas, se ela está engastada e livre, se ela está somente apoiada, se ela tem rótula ou não, isso vai me balizar, então, para mim encontrar essa tabela aqui retirada da NBR 8800 com relação aos valores, então, de KX e KY. Bom, mas KX e KY teóricos e recomendados. Por que tem isso na norma? Porque os valores teóricos de KX e KY são aqueles retirados puramente da resistência dos materiais. E os valores recomendados por norma são aqueles valores teóricos, porém considerando também o tipo de material e até mesmo alguns ensaios tecnológicos para verificar a parte analítica da parte experimental. Então é mais prudente, até mesmo por ser um valor recomendado por normativa, né, por norma técnica, então considerar aqui em KX e KY os valores recomendados. E aqui então tem a legenda abaixo, né, dessas condições então de apoio ou de contorno desse elemento aí submetido à compressão. Então, se ele é rotação e translação impedidas, se ele tem a rotação livre, a translação impedida, enfim, qual é o tipo de ligação que tem nas extremidades deste elemento. Então, a gente percebeu que nós temos o NE, que tem a parcela em X, Y e Z, e percebam que o parâmetro K, né, que é aquele de contorno visto anteriormente, ele é um aqui dessas premissas, né, da equação. Tá? O KZ também ele tá tabelado em norma. Tá? Ali exatamente naquela mesma tabela, mas num parágrafo abaixo. Bom, mas nesse último caso, na composição do NEZ, né, a gente tem algumas variáveis um pouco diferentes do que a gente tinha nos outros dois, que é a CW, que é a constante de empenamento, a J, constante de torção, e o G, modo de elasticidade transversal. CW e J são encontradas nessas tabelas técnicas de perfis que vêm das principais distribuidoras, Gerdau, ArcelorMittal, essas empresas, então, distribuidoras dos perfis aí laminados ou soldados de aço. Então, são parâmetros geométricos do perfil. A gente encontra, então, tabelado. E o G, o modo de elasticidade transversal, nada mais é do que também um modo de elasticidade, porém com relação à torção desse material. E que geralmente, para a grande maioria dos casos dos aços utilizados, é então 77.000 MPa, ou 77 gigapascal. O R0, que é um raio de giração também, ele é raiz quadrada de Rx, Ry, X0 e Y0. Então, também são parâmetros geométricos, onde a gente encontra facilmente em tabelas e faz os cálculos disso. O X0 e o Y0 nada mais é do que a diferença, a distância entre o centroide da peça e o centroide do perfil. Como o caso aqui geralmente é perfil I, essa parcela de X0 e Y0 serão anuladas, seriam valores zero, então é basicamente como não ter essa parcela em conjunto. Pois bem, mas por que obtivemos tudo isso? Para quê? Para que a gente, no NE aqui da minha divisão, para encontrar aqui o meu índice de esbeltez reduzido. Para saber se estamos trabalhando numa flambagem inelástica ou numa flambagem elástica dessa estrutura. Então, a gente considera a carga crítica de flambagem, aquela verificada anteriormente, e o NE menor. Considerando, então, a carga crítica e o NE menor, a gente, então, tem a composição
desse meu índice de esbeltez reduzido, aqui o lambda 0, que se for maior que 1,5, obtivemos o parâmetro Qi por meio dessa equação aqui à direita, ou obtivemos o parâmetro Qi pela equação aqui da esquerda. Ou seja, se for maior que 1,5 ou menor que 1,5, a gente utiliza esse parâmetro, né, esse valor aqui obtido do índice de esbeltez reduzido nessas equações para a obtenção do parâmetro Qi da equação. Obviamente que nós temos um ábaco também, que de forma aproximada a gente consegue obter o parâmetro Qi, porém nós temos duas equações também, que nos balizam então e nos dão de forma analítica, por meio de cálculo, o valor então é aproximado não, mas sim mais fidedigno daquele então calculado. Ok? Então, baseado nisso, nós temos aquela premissa de que o NRD, o esforço normal resistente de cálculo, ou seja, o quanto eu resisto de compressão, obviamente tem que ser maior do que eu tenho de solicitação de compressão. Então, eu tenho a parcela aqui, né, a equação Fy, que nada mais é do que a tensão de escoamento do aço, AG, que é a área da seção transversal, dividido por gama A1, que é o coeficiente de segurança, digamos assim, com relação ao escoamento do aço, vezes os dois parâmetros aqui de minoração, né, do esforço normal resistente, né, que nada mais são do que baseados naqueles momentos de primeira e segunda ordem, que tendem a fletir o material e diminuir a sua resistência ao esforço de compressão, né? Que é, então, a variável Qi e a variável Q, tá? E essa premissa, então, máxima, né, de qualquer dimensionamento, ela também aqui é aplicada. Bom, então verificamos Qi, que nada mais é do que aquele parâmetro com relação ao fator de diminuição, né, por causa dos esforços de compressão, mas agora temos que verificar o parâmetro Q, que é aquele relacionado com a flambagem local da peça. Bom, e a flambagem da peça, vocês podem perceber aqui pelas imagens que todas essas representam flambagens locais da peça. Então a peça ela não está como um todo sendo deformada, mas sim ela está pontualmente em algum local tendo essa deformação. Seja em um elemento vertical, quanto num elemento horizontal, ou até mesmo os dois em conjunto. Mas o fato é que a gente tem flambagem local aqui nessas situações e deformações pontuais no perfil aí de aço. Então vocês já percebem, para quem gostaria ou gosta ou trabalha em inspeção, por exemplo, quando se verifica esse tipo de deformação em elementos estruturais, já consegue-se inferir que lá nós temos um problema de flambagem local daquele elemento. Tendo flambagem local, quer dizer que o índice de esbeltez e a resistência já estão num patamar de deslocamentos ou de deformações da peça acima do que era esperado, pois a gente no dimensionamento não quer que aconteça esse tipo de ocorrência, por exemplo, de deformação pontual em elemento estrutural. Bom, mas da flambagem local, nós temos alguns tipos a serem vistos de forma específica. Então, imagine o seguinte, tendo aqui um esforço normal de compressão, solicitante de cálculo, a peça, quando ela tem uma instabilidade, ela pode tender a um tipo de deformação desta forma aqui. Ou seja, eu posso ter uma flambagem local tanto da alma, que é esse elemento aqui, vendo o perfil I de frente, como se fosse o elemento vertical, aonde ele está ligado por dois elementos horizontais, que são as mesas. Então, eu posso ter uma flambagem local da alma, chamada FLA, ou posso ter uma flambagem local da mesa, chamada FLM, tá? Tratando dessa flambagem desses elementos de forma isolada, nós temos que ter uma classificação com relação a como eles são ligados, qual é a condição das extremidades, por exemplo, desses elementos. Como assim? Quer dizer que num perfil desse tipo aqui, um perfil U, nós temos esses perfis mostrados na horizontal
como uma classificação AL. Quer dizer que uma borda é apoiada e a outra borda é livre. Tanto quanto no perfil U, essa parte horizontal acima, quanto abaixo. Ambas estão classificadas como AL. Quando nós temos esse perfil aqui vertical e nas extremidades as duas partes estão apoiadas, estão ligadas, nós temos um perfil AA, ou seja, um perfil apoiado. Aqui, então, o caso de um perfil I, onde nós temos a mesa, as duas mesas, como classificação AL, apoiado livre, uma das extremidades está apoiada e a outra livre, e a nossa alma aqui, o perfil vertical, ele é um perfil AA, porque as duas extremidades estão apoiadas. Então, só não esqueçam que a gente considera as extremidades aqui de metade do perfil. Quer dizer que um lado está apoiado e o outro lado está livre, no caso, então, da mesa de um perfil I. Aqui alguns outros casos, por exemplo, chegando no caso extremo desse perfil caixão, chamado assim, né? Que ele é, então, não é maciço, ele é oco por dentro, né? Que pode ser dois perfil L, simplesmente soldados, né? Então, a gente tem, nesse caso aqui, em todas as direções, a classificação AA, apoiados e apoiados, em ambos, então, as extremidades. Ok? O perfil L, por suposto, aqui, ele é um perfil AL, né? Ele é apoiado em uma extremidade e livre na outra, em ambos os casos. E aí sim, por meio dessa classificação dos elementos AA e AL, nós temos uma classificação secundária do grupo que ele faz parte, sendo do grupo 1 ao grupo 6. Ou seja, dependendo do tipo de material, de elemento que estamos considerando, seja soldado, seja laminado, a gente tem a classificação do elemento dentro de um grupo, né, do grupo específico, que vai de 1 até 6. E aí nós temos, então, aqui o B dividido por F limite. Ou seja, aquele índice de esbelteza aqui, né, o B dividido por T aqui, né, limite. Que é, então, a relação, então, desse índice de esbeltez reduzido aqui do meu perfil. Que vai, então, balizar em qual tipo de regime a gente está trabalhando. Regime elástico ou regime inelástico. Então, nós temos aqui a esbeltez, B dividido por T limite, ou seja, o comprimento dividido pela espessura, e nós temos, nesse caso específico do perfil I laminado, a classificação dele como sendo aqui um elemento AL de grupo 4, porque ele é, então, laminado, perfil I, e a equação, então, dele é 0,56 raiz de modo de elasticidade dividido por Fy. Então, entendendo isso, nós temos, então, a composição da flambagem local desses elementos estruturais. Mas como assim? Quer dizer que daquela equação anterior que a gente viu, nós temos o Q, verificado um pouco antes, agora aqui no vídeo, e nós estamos tratando agora do parâmetro Q, que é composto de duas partes, digamos assim, QA e QS. O que é QA? QA quer dizer flambagem local da minha alma. Ou seja, da minha alma, vendo um perfil I de forma de frente aqui, né? Nós temos as duas mesas horizontais e a alma vertical. Então, vai ser verificado a flambagem local com relação, então, ao elemento alma, ao elemento vertical, nesse caso aí citado. Então, nós temos aqui o lambda limite, que é nada mais é do que o H dividido por T, o comprimento pela espessura, né? Então, se a gente tiver uma relação maior de tensões atuantes, de força atuante, do que a gente tem da estabilidade, o perfil vai acabar tendo esse tipo de deformação aqui. Ou seja, se deforma esse meio da minha alma, e aí se mostra que nas extremidades há uma concentração maior de tensões nesse elemento. Então temos aqui um carregamento axial de compressão, há uma instabilidade da peça, essa área central tem uma deformação maior do que as extremidades,
e, por consequência, as extremidades têm um aumento da tensão atuante. Então, quer dizer que eu tenho uma tensão crítica, aonde um valor maior que a tensão crítica, eu tenho essa condição de instabilidade. Então, quer dizer que eu tenho que ter uma tensão solicitante maior que a minha tensão crítica. Caso contrário, eu tenho uma condição dessas. E como isso é tratado? A disposição, a variação das tensões ao longo, então, desse meu elemento chamado alma, ela se dá concentrado, então, nas extremidades, tendo que, nesse centro, praticamente, eu não tenho tensão atuando, porque eu tenho uma deformação demasiada desse perfil. Dessa forma, então, a gente considera, para fins de cálculo, então, uma espécie de tensão média nesse perfil, considerando a maior e a menor. Porém, é bastante complicado de se encontrar essa tensão média em termos de matemática, analítico, por exemplo. Então, o que é considerado é que essa área essa distância que eu tinha, que eu vou considerar um B efetivo, então quer dizer que ao invés de eu ter toda aquela minha área, toda aquela minha dimensão da minha alma, eu vou considerar, para fins então dessa instabilidade que se teve, um B, uma dimensão efetiva. E vai ser função da tensão média dividido pela tensão máxima. Porque a região central, então, é ignorada. Então, eu só considero aquelas minhas extremidades onde eu tive uma concentração de tensão. Para o cálculo, então, desse BEF, como é muito difícil de estimar essa tensão média de forma segura também, né? A gente considera em função, então, de um mecanismo mais empírico, analítico empírico. E essa equação aqui, então, ela é composta. Ou seja, eu tenho o meu BEF, então nada mais é do que essa minha dimensão efetiva, que também tem como variáveis desconhecidas um CA, que depende do tipo de aço, se é laminado ou soldado, ou o tipo de seção tubular, que geralmente é 0,38 quando se trata de mesa ou alma, e seção tubulares 0,34. É um parâmetro que ele foi condicionado na equação para que tivesse um ajuste empírico conforme dados aí, laboratoriais experimentais realizados. É um ajuste empírico, tá? Esse coeficiente. Por isso que ele é 0,38 para mesa ou alma e 0,34 quando se fala de seção tubulares retangulares e para os demais perfis. Bom, então a gente tem que essa área efetiva, que é essa área que me interessa, eu vou ter então a área total menos esse somatório então dessa dimensão vezes a espessura do meu perfil. Então quer dizer que o meu QA, que é então essa flambagem local da alma, é a minha área efetiva dividido pela minha área total. Então essa ponderação que se dá, que eu vou ter então um coeficiente QA sempre menor do que 1, ou talvez 1 numa condição em que eu não tenha essa diminuição da área. Aí se AEF, a área efetiva, for igual a G, eu vou ter aqui o mesmo valor e terei o QA então igual a 1. Mas eu ainda tenho, como eu falei antes, para a composição do Q, eu tenho o QA, a gente viu como obter, e agora tenho o QS, que é então com relação à mesa do meu perfil I, por exemplo, neste caso. Então, se tem a mesma força axial de compressão e se pode ter, então, aqui no perfil, né, uma deformação demasiada aonde eu tenho aqui em meu lado, aqui a minha extremidade livre e uma concentração de tensões aonde eu tenho, então, o meu lado apoiado. A premissa vale da mesma forma. A minha tensão solicitante tem que ser maior que a minha tensão crítica. Caso contrário, eu terei, então, uma instabilidade desta forma. E aí, para fins de cálculo desse caso, a sistemática do QA também é semelhante, na verdade, a tensão média dividido por FY, a tensão de escoamento do aço. De tal forma que a gente tem a tensão média, onde não haverá flambagem, num patamar que não tem, então, essa deformação,
depois nós partimos para a flambagem inelástica e depois para a flambagem elástica. Ou seja, a tensão média variando, então, em função de B dividido por T, que nada mais é do que a esbeltez desse meu perfil, por exemplo, dessa minha mesa. Bom, então a gente tem, por norma, também aquele link com o grupo e também com a tabela, variando a equação do QS, ou seja, a flambagem local da mesa. Se eu tenho o meu QS, dependendo do grupo que eu tenho e do patamar desse meu valor aqui, eu vou considerar as equações, então, preconizadas e orientadas ali pela nossa norma, tá? Bom, e aí, por fim, então, e aí mostrando, então, toda essa tabela F1 e F2 da norma NBR 8800, a gente tem os grupos elencados, tanto quanto os valores de QS, quanto os valores de BT limite, né, que vai, então, nos balizar para encontrar QS e também o QA, nesse caso. Bom, então, de forma resumida, para a gente entender como é traçado, como é tratado a compressão, esforços de compressão em termos de dimensionamento de elementos de aço, nós sempre temos aquela premissa em que o esforço normal, nesse caso, é o esforço solicitante dividido pela área. A tensão normal é igual ao esforço solicitante dividido pela área. Como a tensão a gente já tem, porque o nosso material tem uma tensão de escoamento, a gente vai encontrar, então, vai ficar como variável a ser encontrada o NRD, o esforço normal resistente de cálculo. O quanto eu tenho de resistência do meu perfil. Porém, nesse caso, como a gente trabalha com uma estrutura que ela é esbelta e ela tem uma instabilidade, eu trabalho com aquela máxima da resistência dos materiais, porém, eu tenho duas parcelas de momento que eu tenho que minorar o valor da resistência. Por quê? Porque se eu tiver o meu elemento ele se deformando na solicitação de compressão, o que vai acontecer? Uma perda dessa minha resistência. E aí, então, por meio dessa instabilidade, tanto local quanto global, tanto quanto das imperfeições do meu elemento, a gente tem em conjunto na equação da norma as variáveis que e a variável Q. De forma resumida, a variável Q, a gente viu mais no início do vídeo, é relacionada à perda da estabilidade da barra e às imperfeições iniciais dela, tanto de fabricação quanto devido ao carregamento. Então, o Q vai variar de 0 a 1, um fator de minoração. E esse fator é de redução associado aos esforços, à resistência à compressão. E aí, a variável Q é a perda de estabilidade dos elementos que compõem o perfil. Então, Q é a flambagem global e a variável, o parâmetro Q, é a flambagem local. Se é a flambagem local, eu estou falando de um perfil I, onde eu tenho mesa e alma, quer dizer que eu tenho que variar tanto, eu tenho que verificar tanto o QA da minha alma, tanto o QS da minha mesa. Por fim, então, é isso que é mostrado aqui de forma resumida. Parâmetros considerados para esse, então, dimensionamento de elementos à compressão, de elementos de aço submetidos à compressão, a gente sempre tem a relação largura e espessura do elemento, ou seja, o meu índice de esbeltez do meu perfil. E ele é vinculado também com o tipo de extremidades que se tem, se é um elemento AA ou AL. E é assim, então, que a gente acaba compondo, então, nesse caso aí, uma análise de dimensionamento de uma barra de aço submetida à compressão axial. Então, pessoal, esse é um vídeo mais teórico. Nos próximos, nós vamos fazer, então, cálculos dessa aplicação, dessa sistemática. Então, acompanhem o canal, se inscrevam, ative a notificação e, com certeza, aí vai ter vídeos posteriores com complemento melhor aí deste conteúdo. Até mais, um abraço a todos.